Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira aqui em Brasília, nesse momento 9 horas e 40 da manhã dessa quinta-feira chuvosa aqui na capital federal. E estamos recebendo, como já é de praxe, sempre às quintas-feiras, o nosso deputado federal Rui Falcão, do PT de São Paulo, que tem dialogado aqui pelas redes sociais toda quinta-feira com você, internauta, conversando sobre a reforma da Previdência, fazendo uma análise da política aqui em Brasília e de tudo aquilo que precisa ser feito pelo nosso país. Bom dia, deputado Rui Falcão. Bom dia, Carlos Leite. Prazer estar aqui com você de novo, com os internautas e as internautas também. Digo as porque hoje aqui, inclusive, nesse momento está começando, lá no Nereu Ramos, um grande encontro convocado pela liderança da minoria, Mulheres na luta contra a deforma da Previdência. Eu vou sair daqui, Leite, quero dar uma passada lá para levar meu apoio, minha solidariedade, porque as mulheres efetivamente, junto com professores, rurais, idosos, pobres, serão as maiores afetadas por essa reforma cruel, que foi inclusive objeto já de debate essa semana sobre a admissibilidade e a constitucionalidade. E nós, além de estarmos combatendo o conteúdo, estamos também dizendo que essa reforma viola a Constituição Federal. Tá certo. Você que está chegando agora, acompanhe a nossa entrevista no programa Ponto a Ponto desta quinta-feira com o deputado federal Rui Falcão. E já vou pedir também a você que compartilhe esta publicação, convide seus amigos na página do Facebook do deputado federal Rui Falcão e também do PT na Câmara. Acompanhe o trabalho do parlamentar pelas redes sociais. Mas, deputado Rui Falcão, ontem, 100 dias do desgoverno de Jair Bolsonaro e sua equipe, né? Um governo que completa 100 dias e não tem o que dizer de bom para a população. É isso, deputado? Então, tem gente que diz que é um governo 100 dias, com S. 100 dias. Porque os projetos que foram realizados até agora são projetos de redução de direitos. Das metas que ele havia proposto, metas de mudanças administrativas, de programas, 30% é que foram atingidas, né? E eu ressalto as metas negativas. Por exemplo, a medida provisória que redimensionou os ministérios, criando 22 ministérios, 7 a mais do que ele prometera, acaba, por exemplo, com o Ministério do Trabalho. Não só acaba com o Ministério do Trabalho, mas na esteira da reforma trabalhista, vamos acabar também com a Justiça do Trabalho. É por isso que há uma grande grita da ANAMATRA, que reúne os juízes do trabalho, dos sindicatos, das centrais sindicais. Ele acaba também com o Ministério da Cultura. Então, isso vai dando as tintas de um governo que é ultraliberal, de um governo que é entreguista, haja vista a viagem dele aos Estados Unidos e os compromissos que lá fez, a entrega da base de Alcântara, violando a nossa soberania, a questão dos leilões do pré-sal. Enfim, é um governo que chega sem programa, que não debateu esse programa na campanha, e agora tem dois grandes objetivos que nós estamos nos opondo a eles. Um é a tal da reforma da Previdência, e o segundo, o chamado pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, que, aliás, hoje as pesquisas estão mostrando que há uma rejeição muito grande da população a aspectos centrais do programa anticrime. Por exemplo, a tal da exclusão de licitude, que nós chamamos de licença para matar. Mais de 80% da população acha que os policiais não devem ficar atirando a esmo, como aconteceu essa semana no Rio, em que uma patrulha do Exército, pelo que se diz, metralhou um carro de uma família que ia para um chá de bebê e matou um ator, inclusive negro, por coincidência. E aspectos contraditórios na pesquisa, porque, embora a população rejeite o encarceramento em massa, a população mais pobre se mostra favorável a que aumente o número de prisões, mas ao mesmo tempo reconhece que as prisões superlotadas, aqueles verdadeiros campos de concentração, são
redutos para o recrutamento do crime organizado. Então, preciso debater isso longamente com a população. A pesquisa também mostra que o ministro Moro não fez compatibilidade técnica dos seus objetivos. A única coisa que ele procura propagar são 2 pontos, além desse da ilicitude. É dizer que as pessoas podem ser presas após condenação em segunda instância, que é basicamente uma tentativa de reafirmar e de justificar, de legitimar as condenações que ele, quando juiz, efetivou, principalmente aquela que condenou sem culpa, sem provas, sem crime, o presidente Lula. Aliás, não vamos nos esquecer, hein? Domingo passado, atos em todo o país, muita mobilização no Brasil e no mundo, pedindo a libertação do presidente Lula. Correto. Nós estamos ao vivo neste momento, diretamente aqui de Brasília, conversando com o deputado federal Rui Falcão. Para você que está entrando agora aqui nas redes sociais, na página do Facebook do deputado Rui Falcão e também no PT na Câmara. Estamos conversando sobre o pacote anticrime, né, que foi editado pelo juiz Sérgio Moro, e também vamos conversar sobre reforma da Previdência e outros assuntos de extrema importância para você que nos assiste nesse momento ao vivo. Mas, deputado, voltando ao pacote anticrime, nos 100 dias de desgoverno de Jair Bolsonaro, eu estava olhando aqui uma publicação da revista Fórum, que ontem elencou, melhor dizendo, 100 maldades do governo de Jair Bolsonaro e de sua equipe, que estão lá na revista Fórum, que vale a pena conferir. E uma que diz aqui no Justiça e Segurança Pública, voltando a esse tema, também o decreto que facilita a posse de armas. Isso também está sendo amplamente rejeitado pela população. Não só a posse, como também a facilitação do porte de arma, que é o próximo passo, né? E a maior rejeição, inclusive, é entre as mulheres. Os homens também rejeitam em larga maioria, mas as mulheres, por terem conhecimento, inclusive, do crescimento do feminicídio, e uma arma em casa é um convite para ampliar ainda mais o feminicídio, né? Nos 100 dias também, a gente devia incluir a substituição do ministro da Educação. Verdade. Porque em menos de 100 dias, esse é o segundo ministro que é substituído. Sim. O primeiro foi lá o Gustavo Bebiano, e foi substituído por total incapacidade, inclusive com relação à língua portuguesa, né? E esse que assume vem do mercado financeiro, o Abraham Weintraub, vem do mercado financeiro, trouxe agora para o Ministério, segundo se informa, técnicos em gestão, a grande maioria sem qualquer experiência na área da educação, e pior, ele vem com aquele mesmo fanatismo, aquele fundamentalismo do seu antecessor, pelo menos no que diz respeito à ideologia. Parece que é um seguidor do dito filósofo Olavo de Carvalho, e vê comunista em todo lugar. Diz que os banqueiros, os grandes banqueiros são comunistas, que os proprietários da grande mídia são comunistas, e é preconceituoso também. Sim. Que diz o seguinte: se a gente ensinar todo o povo a ler e escrever, ninguém mais vai votar no PT. Ou seja, ele acha que se as pessoas forem bem informadas, não votam mais no PT, o que contraria, inclusive, as pesquisas todas, que mostram que o eleitorado do PT, embora predominantemente o eleitorado mais pobre, mas não ignorante, como ele imagina, mas nós temos eleitores em todas as faixas sociais também. E eu estava olhando, deputado Rui Falcão, que a imprensa noticiou o seguinte, que Jair Bolsonaro cumpriu, nos seus primeiros 100 dias, das 35 metas, 34. Daí eu pergunto ao senhor também, que se dedica a estudar esse tema do salário mínimo. O primeiro ato de Jair Bolsonaro foi reduzir o salário mínimo quando assumiu em 1º de janeiro. Essa meta está computada, será? Provavelmente. Agora, as declarações recentes, inclusive,
dão a indicar que ele deve manter essa disposição, porque até 30 de abril tem que vir aqui para a Câmara dos Deputados a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que fixa políticas gerais, orientações gerais de como será formulado o orçamento desse ano. Pois bem, já há declarações seguidas, inclusive do ministro Paulo Guedes, de que eles não pretendem manter a política de valorização do salário mínimo, ou seja, não garantir o reajuste real do salário mínimo, que todos reconhecem que durante os governos Lula e Dilma foi um fator, inclusive, de distribuição de renda e redução das desigualdades. Em 10 anos, o salário mínimo aumentou 71% em relação à inflação. Há também quem diga que, pelo critério atual, que venceu esse ano, de repor a inflação e mais o crescimento do PIB dos últimos 2 anos, a variação seria pequena. Então, portanto, valeria a pena manter a política de valorização. De qualquer maneira, eu consegui aprovar na Comissão de Finanças e Tributação uma subcomissão temporária destinada a debater aqui na casa, com pessoas da sociedade, professores, sindicalistas, uma política para o salário mínimo. Espero que a gente consiga restabelecer a política anterior pelos benefícios que isso traz para a economia brasileira, que está estagnada. Só nesses 3 primeiros meses já se reviram as previsões de crescimento da economia 4 vezes, de 3 para 1,8. E um dos fatores que pode alimentar a recuperação da economia são os investimentos públicos, a retomada das obras paradas, investimentos na construção civil, particularmente no Minha Casa Minha Vida, enfim, são medidas que ajudam a destravar a economia, diferentemente da reforma da Previdência, que só vai contribuir para aumentar essa estagnação que nós estamos sofrendo. Nós estamos ao vivo, que a audiência está aumentando aqui, é sinal que novos internautas e internautas estão entrando aqui na nossa transmissão. Queremos agradecer de antemão a você que está mandando suas mensagens de bom dia, né, a nossa página, a página do deputado federal Rui Falcão. Mas, deputado, Bolsa Família. Hoje, Bolsonaro disse que vai anunciar o 13º para quem recebe Bolsa Família. E eu li rapidamente num jornal hoje pela manhã, o ex-ministro Patrus Ananias, que é deputado federal também, que comentou, nada contra até a medida de aumento do 13º, mas ele dá com uma mão e tira com 2, 3, né, deputado? Exatamente, porque não reajusta os valores, né? São pegadinhas para ter impacto popular, como é a pegadinha da Previdência, de reduzir a alíquota mínima para quem está na faixa do salário mínimo de 8 para 7,5. Todo mundo acha que é bom, vou contribuir menos. Ocorre que, ao mesmo tempo que ele reduz a alíquota de 8 para 7,5, ele aumenta o período de contribuição de 15 para 20 anos. Então eu fiz as contas, se você aplicar 8% em 15 anos, vai dar 15 mil e pouco de contribuição. Se você aplicar 7,5 em 20 anos, vai dar 19 mil e pouco. Tem um acréscimo de 25%. Então, tudo isso precisa ser decomposto para a população, para que ela não caia novamente na ilusão, como a parcela caiu, quando elegeu Bolsonaro, imaginando que ele ia acabar com a corrupção, aumentar a segurança pública, garantir emprego, fazer a economia voltar a crescer, e nós estamos vendo que é o oposto que ocorre hoje. E esse balanço de 100 dias é um retrato vivo do que nós estamos aqui assinalando. Uma das principais maldades do governo Bolsonaro, que ele diz que cumpriu as suas metas dos 100 primeiros dias, é a reforma da Previdência. O deputado Rui Falcão tem já dialogado com você que nos assiste nesse momento e que tem explicado didaticamente que esta reforma da Previdência só vai retirar direitos dos mais pobres, dos trabalhadores. Deputado, eu gostaria de retomar esse tema com o senhor, porque nós precisamos fazer esse diálogo para que você compreenda e discuta isso no seu ambiente familiar, de trabalho, dialogue com as pessoas. Deputado, ele, digamos que vai
aumentar ali o Bolsa Família, aumentar não, porque ele vai criar o 13º. Mas por outro lado, o senhor já acabou de dar um exemplo, ele diz que quer acabar com o BPC. Isso. Né? Quer dizer, retira direitos. Né? Não, então, eu tenho falado aqui longamente das maldades que estão contidas no pacote da reforma da Previdência. Nós vamos ter oportunidade de debater isso mais amplamente no âmbito da comissão especial que será formada aqui, quando se discute o conteúdo geral dessa reforma. E ontem foi o momento de examinar os aspectos de constitucionalidade ou não, de admissibilidade ou não. E, pelo voto do relator, tem verdadeiras aberrações. Por exemplo, o relator diz que não considera que esteja abrangido pelos direitos fundamentais a questão da aposentadoria, o direito a uma existência digna, uma velhice digna, porque ele não considera que entre os direitos sociais que são protegidos por cláusula pétrea, o que é uma cláusula pétrea? É uma norma constitucional que não pode ser modificada pelos deputados atuais. Só poderia ser modificada com a convocação de uma nova constituinte, como aquela que teve nos anos 80. Mas, em compensação, ele diz que isso pode ser retirado da Constituição, é o que nós estamos chamando de desconstitucionalização, porque eles estão tirando vários direitos, mas ele também constitucionaliza alguns, para dificultar a retirada. E qual é o que ele constitucionaliza? O BPC. Porque ele diz o seguinte: o BPC é um benefício assistencial. Então ele pode ser retirado da Constituição. Agora, ele pode ser incluído em que medida? Que ele não precisa necessariamente ter o valor de um salário mínimo. Então, é uma política realmente de exclusão, de concentração, de perda de direitos, e o BPC é um dos piores. Tanto é que, ao avaliar a constitucionalidade do BPC, ele diz o seguinte: ele faz uma apreciação de mérito, que não precisaria fazer, dando a entender que lá na frente, ou quem sabe na votação do relatório, vão retirar o BPC das medidas, porque pegou muito mal. Sim. E tem sido um dos aspectos de maior condenação da reforma da Previdência, justamente porque pega os idosos pobres. Então, até ontem na comissão também, falaram o seguinte absurdo: quem nunca contribuiu e chega nos 65 anos, pobre, ele vai receber um salário mínimo. Mas se a esposa desse beneficiado resolve também solicitar o BPC, ela não vai poder, porque a renda dele já ultrapassou 1/4 do salário mínimo. Agora, quem contribuiu tem direito à aposentadoria, e depois a sua cônjuge, não o seu cônjuge, não vai ter esse direito. Eles vão criando manobras para justificar a perda de direitos, né? E eu quero alertar também, mais uma vez aqui, uma coisa grave, que é a questão do salário mínimo. Eles querem retirar o salário mínimo como valor de referência para os reajustes, e estão retirando da Constituição a ideia de que as aposentadorias precisam ser reajustadas ano a ano, os benefícios. Por que isso foi colocado na Constituição? Porque no regime militar, as aposentadorias passaram anos sem ser reajustadas. Então, o Constituinte quis garantir na Constituição que isso deixasse de ocorrer. Como eles também estão dizendo que a Previdência não consagra direitos adquiridos, quem já está aposentado hoje pode não ter esse direito adquirido ressalvado. Então, a sua aposentadoria, se essa reforma passar, ela pode também ficar congelada, ou ficar dependendo de uma lei complementar, que também, pela reforma, deixa de ser atribuição dos deputados. As leis complementares da Previdência seriam iniciativa exclusiva do Poder Executivo, que também é um aspecto de inconstitucionalidade, porque viola o princípio da separação de poderes e dá poderes excessivos ao Executivo, como, aliás, já existiu em constituições anteriores,
sobretudo a Constituição que foi outorgada em 1967 pela ditadura militar. Nós estamos ao vivo nesta quinta-feira, diretamente aqui de Brasília, dos estúdios do PT na Câmara, conversando com o nosso deputado federal Rui Falcão, do PT de São Paulo. Se você ainda não conhece o trabalho do deputado Rui Falcão, por favor, entra lá na página do parlamentar, no Facebook, no Twitter, e acompanhe o trabalho de Rui Falcão. Aliás, toda sexta-feira, né, deputado? 18 horas. 18 horas tem um bate-papo, que eles chamam de live. Live, né? Um ao vivo. E tem muita participação, é interessante, porque eu sou um deputado eleito por São Paulo, mas tem companheiras, internautas de outros estados também que interagem com a gente no programa. E é um programa parecido com o seu aqui, só que você é um entrevistador, eu não tenho intermediação lá, é direto, e vem pergunta, aquilo que eu não consigo na meia hora responder, ao longo da semana a gente responde pelo Facebook e tal. E é muito interessante, porque também a gente recebe sugestões, perguntas, aproveita para esclarecer muita coisa também. Então esse diálogo que você nos propicia aqui reforça esse trabalho de prestação de contas, que eu acho que o deputado é um mandatário, ele não é dono do seu mandato, ele tem que prestar contas permanentemente, ele tem que consultar. Então o nosso programa semanal é para isso também. É isso também, né? A Cidinha Leite aqui, em nome da Cidinha, agradecer também a todos os internautas que estão se manifestando aqui nas redes sociais. A Cidinha diz assim: os manifestantes da direita foram às ruas e tiraram Dilma e o PT. O que a esquerda está esperando para se manifestar? Essa angústia, né, da Cidinha, né, deputado, na verdade a esquerda, enfim, os movimentos sociais já começaram a se mobilizar, né, deputado? Não, então, nós vivemos um momento que houve uma derrota eleitoral do campo popular, a eleição do Bolsonaro, o governo está se constituindo e a cara dele já está levando muita gente que votou nele a se desencantar, mas esse desencanto não converge necessariamente para o campo popular. Então nós temos que ter um trabalho permanente de mobilização, de esclarecimento, de voltar a dialogar com o povo de forma mais aproximada. O Lula, inclusive, mandou um recado essa semana passada, dizendo o seguinte: as redes sociais são importantes, mas não basta o trabalho nas redes sociais, é preciso olho no olho, corpo a corpo. E é isso que nós estamos retomando. O dia 7 já foi um movimento de mobilização no país inteiro. Então você, Cidinha, que chama atenção para a gente da necessidade de retomar uma ofensiva, nos ajude nisso. Converse com seus vizinhos, seu local de trabalho, seus parentes, alerte sobre os problemas da reforma da Previdência, denuncie a prisão injusta do presidente Lula, porque nós precisamos ter uma alteração da correlação de forças, ou seja, precisa ter mais gente do nosso lado para que a gente tenha força para avançar. Nós estamos retomando a iniciativa, tem fatos muito positivos, por exemplo, pela primeira vez em muitos anos, as centrais sindicais vão fazer um 1º de maio unificado, dia 1º de maio em São Paulo. Isso é um fato de uma importância histórica inegável. Ontem aqui, 7 fundações do campo popular apresentaram o seu balanço dos 100 dias do governo Bolsonaro, estão fazendo uma página chamada Observatório da Democracia, em que cada medida do governo Bolsonaro está sendo acompanhada, criticada, e tem espaço para vocês também interagirem nessa página do Observatório da Democracia. É um movimento que caminha para um acúmulo de forças e nós estamos otimistas de que isso possa crescer ao longo dos meses, preparando inclusive um quadro mais favorável para a disputa eleitoral do ano que vem. Então, impor uma derrota ao governo Bolsonaro na questão da reforma da Previdência, do pacote anticrime do Sérgio Moro, tudo isso contribui para que o campo popular, a esquerda, possa ganhar mais força. Vamos ler mais alguns comentários aqui dos internautas que estão participando. A Nina Moisés diz: precisamos de Lula, nossa força está presa em Curitiba. A Elza Silva: Lula livre, bom dia, vivemos tempos sombrios, pacote do crime anti-Moro porque
Entre aspas, o cônjuge teve almoço com o fabricante de armas, diz a Elza. O José Leandro Pierini também, comentem aí que Bolsonaro disse que governaria para uma maioria. E a Graça Falcão, cumprimenta o senhor, um bom dia. Parei para cumprimentá-los e saber se Rui Falcão é meu parente, a Graça Falcão. Graça, esse sobrenome Falcão, ele é muito comum no Brasil inteiro. Só na Bahia, de onde vieram meus pais, tem 3 ramos da família Falcão. Pode ser que eu seja seu parente, eu só não quero ser aparentado com Armando Falcão, que foi ministro da Justiça lá do Ceará, cujo bordão era nada a declarar, que era um ministro da Justiça dos governos militares e seguramente não era meu parente. É isso. Deputado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, esteve nesta semana, eu já estou um pouco perdido na data, na semana anterior, né? Na semana anterior na CCJ, né? Nós até conversamos aqui, e ontem na Comissão de Finanças e Tributação o senhor comentou comigo que ele virá novamente, né? Então, lá na Comissão de Finanças e Tributação, nós tínhamos solicitado que ele viesse aqui no dia 10 de abril, foi ontem. Sim. Na ocasião, o líder do governo estava presente e nunca mais apareceu lá, embora seja membro titular, como também a líder do governo no Congresso é titular e não aparece também. Mas houve uma ponderação de que ele não teria tempo e tal. Então o presidente da comissão sugeriu que ele viesse aqui no dia 24 de abril e não no dia 8 de maio, como o líder do governo estava sugerindo. Pois bem, nesse meio tempo, nós solicitamos lá aos deputados que antes da vinda dele enviasse para cá os chamados microdados, os dados autuariais também, para fundamentar de onde vem o 1.150 bilhões, quais as faixas que vão ser mais prejudicadas e tal, e nada disso apareceu até agora. Na reunião ontem, propuseram uma audiência pública com 5 técnicos da Previdência, inclusive o secretário nacional da Previdência. Isso foi aprovado e com uma ressalva, que a vinda dessa comissão teria que ser precedida pelo envio dos dados, que eles não estão querendo mandar ainda. É como se fosse segredo de justiça, para a gente votar às cegas o pacote, e que também o fato dos técnicos virem aqui para esclarecer dúvidas eventuais não poderia eximir o ministro de comparecer no dia 8 de maio. Nessa ocasião, o presidente da comissão fez questão de dizer o seguinte: eu vou aqui abrir o microfone para dizer assim, se o ministro, porventura, a não ser por uma razão extrema de força maior, disser que não vem no dia 8 de maio, ele será não convidado, mas será convocado a comparecer à comissão. Então, cada vez mais o legislativo, os deputados que representam o povo, precisam debater e que o ministro esclareça esses pontos controversos e que mostre os números. As pessoas que estão votando a favor estão votando às cegas, porque não estão podendo avaliar o impacto no orçamento, o impacto que isso terá na economia, quais as perdas que isso vai ocorrer para os estados, os pequenos municípios, inclusive. Teve aqui a marcha dos prefeitos essa semana, todo mundo preocupado, porque eu acho que 3/4 dos municípios têm uma receita maior com as aposentadorias, com o BPC, com as pensões, do que os repasses do Fundo de Participação dos municípios. Então, uma reforma que cancela esses direitos vai complicar ainda mais a economia dos pequenos municípios, que já estão sufocados pelo fato da queda da arrecadação, da estagnação da economia, do desemprego e assim por diante. Nós estamos ao vivo nesta quinta-feira com o nosso programa Ponto a Ponto. Toda quinta nós recebemos aqui para conversar, fazer uma análise política da semana aqui em Brasília, o deputado federal Rui Falcão. Deputado Rui, nós temos aqui ainda vários comentários elogiando o seu trabalho, Obrigado. Dizendo que o PT representa de fato
né, grande parcela da população brasileira. As pessoas reconhecem, né, que nos períodos do PT no governo a vida de todos os brasileiros melhorou. A Maria das Graças Alves Monteiro, obrigado Maria, parabéns a todos do PT que lutam incansavelmente pelos direitos dos trabalhadores, vocês me representam. E assim por diante, outros comentários. Deputado, nós estamos chegando ao final. Eu sei que o senhor ainda tem compromissos nesta manhã aqui em Brasília, né? Agora mesmo o deputado Rui Falcão participará, né, desse evento aí das mulheres. Das mulheres, né, que nós vamos transmitir ao vivo também aqui pela página do PT na Câmara, as mulheres na luta contra a reforma da Previdência. Então é muito importante, né, deputado, que todos acompanhem esse debate da reforma, se mobilize, se manifeste, porque essa reforma atinge a todos, né, eleitor de Bolsonaro, eleitor do Haddad, eleitor, enfim, de todos, porque é uma reforma que vai atingir diretamente a nossa aposentadoria. Deputado Rui Falcão, suas considerações finais? Não, te agradecer mais uma vez, agradecer os e as internautas que interagem conosco, né? Dizer que realmente esse reconhecimento do PT nos deixa muito, não diria orgulhosos, nos deixa muito contentes, felizes, porque realmente essa semana em particular a nossa bancada teve uma atuação exemplar, reconhecida inclusive pelos grandes meios de comunicação. E o governo paralisado e o chamado Centrão também reclamaram que nós éramos primeiros, que quase ninguém falou, só a gente e tal, porque nós queremos realmente ter esse protagonismo que é a nossa obrigação como representantes da população e de defender os seus direitos que estão ameaçados. Então, bom dia e obrigado aqui pelo espaço que você nos concede. Nós agradecemos ao deputado Rui Falcão e também a você que nos acompanhou. E não esquece, entra lá na página do deputado federal Rui Falcão, curta a página dele e convide seus amigos também para conhecer a página do deputado Rui Falcão. E também o Twitter, porque o deputado sempre coloca a opinião dele lá no Twitter, Rui Falcão. Então, como de praxe, um bom dia a todos e Lula livre, né, deputado? Na luta sempre pela liberdade do nosso companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Um bom dia. Estavam fazendo o programa.